Olá, graça e paz. Hoje, dia 22 de fevereiro de 2025, a Igreja Presbiteriana de São Vicente completa 66 anos de muito trabalho, de muito serviço ao reino de Deus. No dia 22 de fevereiro de 1959, nossa igreja era organizada como uma igreja da Federação da Igreja Presbiteriana do Brasil, no ano do centenário da IPB, naquele contexto, e a igreja foi organizada para servir de luzeiro nessa cidade, nesta região, aqui na Baixada Santista, no estado de São Paulo, e daqui servindo-se como Antioquia para o mundo. Hoje nós temos um culto, logo mais às 20 horas, vai estar pregando o pastor Luiz Lacerda, e o nosso Ministério de Música vai estar conduzindo louvor em celebração aí aos 66 anos, e amanhã nós temos atividades de manhã e à noite, cultos de celebração aí nessa semana do avivamento, que nós separamos para buscar um avivamento pessoal e coletivo. Separamos para refletir sobre isso, nos engajar ainda mais nessa missão como Igreja de Cristo Jesus. Pois bem, celebre esse dia, louve o Senhor, agradeça ao Senhor pelo privilégio que você tem de fazer parte dessa igreja maravilhosa, a IPSV, como nós gostamos de chamar. Pois bem, quero fazer a devocional de hoje, capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, nossa leitura do mês, e diz assim a palavra de Deus: Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio e continuou. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes, recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nesta mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobre mim veio um êxtase, e vi aquele que falava comigo: Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: Vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios.
ouviram-no até essa palavra. E então gritaram, dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sob açoite fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: se-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: diz-me, és tu romano? Ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos porque vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e, mandando trazer Paulo, apresentou perante eles. Pois bem, Paulo agora está preso e o comandante deu a oportunidade de Paulo, ele estava subindo as escadas ali, saindo amarrado, saindo preso, e conforme nós lemos no capítulo anterior. E Paulo então pede a oportunidade de poder discursar. A assembleia está agitada, está amotinada, os homens querem a morte de Paulo, não querem apenas a prisão, mas Paulo pede a oportunidade para ele dar o seu testemunho, ele falar sobre, para o povo, quem ele é e o que ele está fazendo ali. Então Paulo se apresenta, o seu nascimento, a sua formação intelectual e religiosa, ele estudou aos pés de Gamaliel, e Paulo vai fazer também nesse discurso a apresentação como aquele que recebeu cartas das autoridades dos judeus, dos anciãos, do sinédrio, para perseguir e trazer manietado crentes para Jerusalém para serem punidos. Este que também dava seu voto de consentimento quando alguns eram mortos, açoitados, foi ele mesmo que diz o texto que segurou as vestes de Estevão e consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir ali da igreja cristã. Paulo então vai dizer como que foi o encontro, ele indo a caminho de Damasco, ele conta então a sua conversão, seu encontro com Jesus. Ele é o homem que está perseguindo os crentes, por isso persegue Cristo, e Cristo então barra Paulo, Paulo cai por terra, uma grande luz, ele fica cego, e ele precisa ser conduzido, ele ouve a voz do Senhor, ele é conduzido até a cidade de Damasco, e na cidade ali um homem, um varão, um homem cheio do Espírito Santo, Ananias, é o homem de Deus que vai orar por ele, para Paulo voltar às vistas, e vai falar qual é o propósito daquele encontro que ele teve com Jesus e o que Jesus esperava dele, e que Paulo agora seria uma testemunha diante das multidões a respeito de Jesus. Ele vai testemunhar, aquele que perseguia agora, ele vai pregar o evangelho, vai anunciar o evangelho. E Paulo então faz a defesa da sua fé, o porquê ele foi transformado e que agora ele é o homem que antes derramava sangue, agora é o homem que está disposto a ter seu sangue derramado em prol do evangelho. Mas o povo, ouvindo aquilo, não se convence, pelo contrário, querem a morte de Paulo. Então o comandante tem que ordenar que Paulo seja recolhido na fortaleza e que Paulo fosse justiçado, ou seja, que ele fosse amarrado num tronco e apanhasse até confessar por que ele estava, por que o povo estava furioso com ele. E Paulo então se defende dizendo: olha, eu sou cidadão romano, vocês não podem açoitar
sentenciar um cidadão romano sem que haja um julgamento justo, um processo legal. Então, aquilo para o processo de açoite, e Paulo é libertado ali, e ele é convocado a se apresentar perante depois o Sinédrio. Paulo é enviado para se apresentar ao Sinédrio e ele se salva ali daquela situação. O que nós vemos aqui é que Paulo, ele é uma testemunha de Jesus. E estar preso ali era uma oportunidade também para testemunhar de Jesus. Paulo não estava ali para convencer ninguém, mas para testificar que Jesus é o Cristo. Foi Jesus quem o chamou, e de que ele um dia também esteve tão errado quanto eles, quando perseguiu os cristãos, quando perseguiam aqueles que amavam a Deus. Agora, ele entendia que ele também estava sendo perseguido por servir ao Deus vivo e verdadeiro, mas que valeria a pena. Paulo está disposto, e ele apresenta a sua defesa, fala da sua fé. Também, Paulo não é um homem que aceita os seus direitos ser jogados na lata do lixo. Paulo também utiliza-se daquilo que é legal. Ele era um cidadão romano. Não seria justo ele passar por aquilo tudo sem um procedimento legal, sem ser julgado. E Paulo reclama isso. E isso também é concedido. Então nós vemos aqui também a sapiência, a sabedoria, né, de Paulo em todo esse processo. O que eu tiro nesse texto aqui é um homem disposto a testemunhar sua fé. Pergunta: até onde? Até que limite você vai para testemunhar da sua fé em Cristo Jesus? Deus abençoe sua vida. Nos vemos na próxima. Até lá.